tá aí. Nosso tema de hoje, do módulo 8, está aí na sua cara. As revoltas nativistas. Professor, revolta o quê, hein? Revolta o quê, hein? Revoltas nativistas. É isso mesmo. Assim que foram denominadas. As revoltas nativistas. A gente pode considerar essas revoltas como as primeiras revoltas coloniais. Eu vou repetir, hein? As primeiras revoltas coloniais. A gente poderia colocar, inclusive, esse título. As revoltas coloniais. Mas como não está na sua apostila desse jeito, então a gente, sabe, não faz para que você não fique lá reclamando. Ah, professor, ah, professor. Então assim, poderia colocar aqui as revoltas coloniais. As primeiras revoltas coloniais foram revoltas de caráter nativista. Ah, mas eu não entendo o que é isso aí, o que é revolta nativista? Calma, calma, fique tranquilo, a gente vai chegar a explicar isso aí. Tá? Fique tranquilo, chegaremos lá. Eu trouxe um mapinha para vocês, esse é um mapinha mais adequado, né? Porque não tem todas as divisões dos estados de hoje, não é um mapa histórico, né? Não é um mapa atual, um mapa histórico, de uma época histórica. Podemos aí falar que é de uma época do século XVII, no século XVIII, com algumas alterações, mas é um mapa histórico mais fácil de a gente trabalhar. O senhor está falando de revoltas, né? Revoltas o quê? Nativistas? É que ao longo do século XVII e XVIII, que é o período que a gente está trabalhando, né? Século XVII, 1600 e século XVIII. Certo? Até agora nós nem entramos no século XIX, no século XVIII. Mas durante os séculos XVII e XVIII tivemos inúmeras revoltas pipocando no Brasil. Sorry, o quê? Inúmeras o quê? Revoltas. As tais revoltas nativistas. Pessoal, mas várias revoltas? Quantas? Várias. Alguns oradores ficam a falar 9, outros falam 10. Várias revoltas. Mas aí eu estou entendendo, mas não, professor, assim, o Brasil não é um país pacifista e pacífico? Sabe, isso é conversa fiada. Na história do Brasil tivemos inúmeras rebeliões, inúmeras revoltas ao longo de todo o processo. Ah, mas o que essa história do Brasil ser um país pacífico? Bom, sabe, isso aí é conversa fiada. O Brasil nunca foi um país pacífico. Sempre revoltas. Talvez não conseguimos fazer uma grande revolução que mudasse as estruturas, até mesmo coloniais. Felizmente, vejo assim. Felizmente não fizemos uma grande revolução. Não estou falando do tipo de revolução, mas uma grande revolução que alterasse as nossas estruturas. Isso também não aconteceu. A gente conhece vários movimentos que ganharam esse título, revolução. Mas revolução mesmo, que muda as estruturas, que sacode, né, a poeira de todo o Brasil, na sociedade, isso não aconteceu. Em outros países nós tivemos. Mas no Brasil, não tivemos. Bom, nós aqui estamos para falar de revoltas ativistas ou de revoluções, professor? Falamos de revoltas ativistas. Nós vamos falar de quantas? Bom, vamos falar basicamente de 4. Existem mais? Claro que existem. Se quiser, a gente pode depois trabalhar as demais, mas vamos falar de 4 que são as mais importantes. São essas que vocês precisam lembrar, as mais importantes. A primeira grande revolta, que não foi um processo isolado, foi uma revolta que durou um bom tempo, né? Enquanto existia escravidão, rolou esse tipo de revolta, que é a revolta dos quilombos, que são aqueles núcleos de resistência dos negros que fugiam, né, das fazendas do litoral, se escondiam no interior, formando núcleos de resistência, que eram atacados, inclusive, por bandeirantes. Vocês se lembram disso? O famoso Domingo Jorge Velho, Quilombo dos Palmares, lembra disso aí, não? Zumbi, um exemplo, claro. Então isso não foi uma revolta, isso aí é um processo, né, de revolta dos escravos negros, fugitivos. É um exemplo clássico. Mas isso aí você já conhece um pouco, então não vou falar mais disso. Nós vamos falar hoje de 4 grandes revoltas. A revolta é denominada revolta de Beckman, ou, se você preferir, revolta dos Beckmans, porque são irmãos, Beckmans, que acontece no Maranhão de 1684. Perceba, o século XVII. Essa é a única do século XVII. Né? Claro que a gente vai fazer essa contextualização do século XVII. Maranhão e Grão-Pará. Grão-Pará e Maranhão. Na verdade, era uma colônia portuguesa que não era nem considerado Brasil na época, hein? Abaixo do Grão-Pará e Maranhão você tinha Brasil e ali você tinha a colônia de Grão-Pará e Maranhão. Pra você ter ideia. Depois a gente junta tudo, mas os caras sofriam um certo isolamento. Nem Brasil, nem colônia brasileira era considerado esse território aí. Imenso território importante. Bom, depois nós temos a Guerra dos Mascates, já entrando no século XVIII. Acontece em Pernambuco. Pernambuco, né, galera? Pernambuco, impressionante, não? Pernambuco é um núcleo de rebeliões
centro de revoltas, tudo acontece em Pernambuco, caramba. Pernambuco foi um dos grandes centros, né, no início do processo de colonização, você sabe disso. Uma boa agricultura canavieira, na época do ciclo do açúcar, né, na época que a economia açucareira era a coluna vertebral, né, da colônia brasileira, ou colônia portuguesa, como queiram. Agora, vai rolar uma revolta ali, cara. Vai rolar uma revolta ali. Não vai rolar uma revolta não, professor. Você escreveu guerra. Boa reflexão. Guerra. É a chamada Guerra dos Mascates. Nós teremos também uma outra guerra, porque é um confronto, que é chamada Guerra dos Emboabas. Esta acontece em Minas Gerais. Professor, eu já tô ligado. Eu sei que você tá ligado. Né? Minas Gerais, 1707, 1709. Aí você fala, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi, cara. Minas Gerais, século XVIII, saquei. Eu sabe, guru. Tá falando de ouro. Claro que tô falando de ouro. Tem a ver com ouro. Claro que tem a ver com ouro. Vamos falar sobre isso. E uma outra que aconteceu também em Minas Gerais, século XVIII, né? Minas Gerais é o grande centro econômico, né? Onde tudo acontece. E até revoltas, até guerras. A revolta de Vila Rica, ou de Felipe dos Santos, acontece em 1720. Claro que tem a ver com o ouro. Obviamente tem a ver com o ouro. Eu fiz aqui, tomei liberdade de colocar aqui uma linha separando São Paulo e Minas, mas nós teremos São Paulo e Minas separados só depois dessa revolta de Vila Rica. Né? Antes de São Paulo e Minas Gerais era a mesma coisa. Mas enfim, onde eu quero chegar com essas revoltas, queridos? As revoltas ativistas possuem características comuns. Ou seja, três grandes elementos que vocês não podem esquecer são características gerais. A gente pode aplicar todas essas revoltas. Por isso que são chamadas nativistas. Você não teria outros nomes. Professor, eu tenho dificuldade em entender. Diga pra mim, hein? Vou explicar. Todas essas revoltas e outras mais, elas são não emancipacionistas. Você poderia colocar uma palavrinha mais fácil para mim aí? Não, um sinônimo bem simples aí? É que eu não conheço essas palavras aí. Pessoal, fica tranquilo. Eu coloco essas palavras para que você já consiga, né, ampliar o seu vocabulário. Mais do que isso, eu coloco essas palavras para que você, né, meu querido e prezado aluno, consiga interpretar perguntas, questões. Galera, a gente está aqui nós vamos aprender história. A gente está aqui para ampliar também, né, nosso vocabulário, nossa capacidade de interpretação do texto, que ajuda também na redação, que ajuda na sua vida inteira. Não é legal? Eu adoro. Quando eu acho uma palavra diferente, eu vou logo procurar. Aí depois eu esqueço de procurar de novo, anoto. Eu adoro palavras novas. Né? Isso cria sinapses novas na nossa cabeça. Isso é sensacional. Aprender sempre é demais, né? Dói às vezes, mas é muito bom, é muito gostoso quando você abre portas, né? Então vamos lá. O que é não emancipacionista? Significa não emancipar. Estas revoltas não tinham objetivo de independência. Senhor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que elas não pretendiam a independência do Brasil? Sim, não falavam independência. Não existia projeto nacional. Brasil, Zil, né? Não existia identidade nacional. Brasil, galera, todos os brasileiros, vamos aí. Vamos todo mundo pegar armas e fazer a independência. Não existia esse espírito nacionalista. Aliás, não existia Brasil, né? Nós estamos falando de uma colônia portuguesa toda segmentada, fracionada em regiões, que às vezes nem se encontravam, né? Lembrando que em Minas Gerais acabou promovendo essa primeira interação ou integração regional, né, entre as regiões. Mas, cara, mesmo assim, né, meu? Acho que o cara do Grão-Pará conhece o Rio de Janeiro, conhece Minas Gerais, o cara do Maranhão lá isolado, nem hoje você vai para lá, Grão-Pará, Maranhão. Então, assim, não tem esse projeto nacional. Nós criaremos esse projeto nacional, muito embora não tenha sido concretizado até hoje. Mas enfim, então não emancipacionista, anota aí, não falava independência. Em outras palavras, esses caras não tinham o objetivo, o anseio, a ambição de romper com a metrópole portuguesa. Eles não tinham o objetivo de romper com Portugal e falar assim, ó, cai fora que agora é nós é independente. Entendeu? Não tinha esse objetivo. Eles não queriam romper com o pacto colonial. Lembra do pacto colonial? Então aqui não há um projeto nacional, porque não existe a ideia de nação, não há um projeto de independência. Ninguém questiona o fato de que Portugal manda no Brasil. Questiona algumas práticas portuguesas, umas leis portuguesas,
né, impostos portugueses, isso sim, mas não questionam o domínio português. Isso não. Só entendi, agora ficou claro que é não emancipacionista. Que ótimo, porque essa é a principal característica. A segunda característica, divergências locais e regionais. Geralmente essas revoltas elas são motivadas por problemas locais, por problemas, né, regionais. É isso que eu estou falando aí, brigas internas ali. Geralmente as brigas são econômicas, às vezes envolve uma questão política, mas é local. É local, tá? Então a revolta dos Beckmans tem um problema no Maranhão. A revolta dos Mascate tem um problema em Pernambuco. A Guerra dos Bumboalas tem um problema em Minas Gerais. A revolta de Vila Rica, Minas Gerais. Quer dizer, são problemas regionais de acordo com as especificidades, as particularidades de cada região. Não é essa integração, esse projeto nacional, uníssono, né, de identidade, isso não tem. Deu para entender? Então, claro que a gente vai precisar entender a realidade de cada região para poder falar dessas revoltas nativistas. Bom, e o terceiro mostrando elemento aqui contra aspectos regionais da exploração portuguesa. Esse é um outro detalhe. Muitas vezes as revoltas, né, quando eu coloco revolta aqui, temos duas, a revolta em Vila Rica e a revolta dos Beckmans, o Beckman, tem a ver com a opressão do governo português, tem a ver com uma lei que eles não gostam, né? Tem a ver, evidentemente, com uma tributação, com um imposto. Sim, eles protestam contra a opressão de Portugal, mas eles não falam em ruptura, não falam em independência, isso não. Então assim, viu guerra, geralmente a briga ali local, entre grupos locais, entre, né, grupos divergentes. Okay? Quando você vê a revolta, geralmente é contra alguma opressão, algum dado imposto pelo governo português, claro, que queria controlar e explorar, né, as riquezas coloniais. Ficou claro assim? Revolta, guerra, fica mais fácil assim. Não é legal? Por quê? Porque na hora que você for fazer exercício, você vai falar, pô, revolta. Alguma coisa que os portugueses fizeram, aliás, o governo português fez. Né? A revolta de Vila Rica, alguma coisa que Portugal faz. A revolta do Beckman, alguma coisa que Portugal faz. Guerra, briga local. Entendeu? Então, só para dar letra. Essas coisinhas ajudam a gente na hora, né? De exercício, na hora de prova, claro que ajudam. Você vai ver lá na frente ainda, espera um pouquinho, hein? Espera você chegar lá na frente, você vai ver como é que é. Bom, podemos então caminhar? Deu para entender o que é revolta emancipacionista? Não! Revolta não emancipacionista, revolta nativista? Várias, hein? Depois, por isso eu falo destas, depois falaremos das revoltas emancipacionistas, que são aquelas revoltas que vão começar a falar de projeto nacional, de independência, né? Basicamente, duas durante o período colonial. Mas calma, que a gente vai chegar lá, tá bom? Bom, caminhamos. Comprometido. Vamos falar aí da primeira revolta. Inclusive, em tempo, também a primeira revolta no século XVII, das 4 que nós iremos trabalhar. Vocês estão vendo aí a figura do Padre Anchieta. Padre Anchieta, professor? Não, que Padre Anchieta? Que é isso? Que padre é esse aí? Galera. Olha aí, ó, é um jesuíta, um padre jesuíta. Que padre que é esse aí, hein? Esse é o grande lance, moçada. Ai, viu? Que coisa. Por que a gente precisa saber dessas coisas, professor? Por quê? Que padre é esse daí, hein? Que padre é esse daí que tá com esse dedo em riste? Esse dedo levantado? Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui para te ajudar. Olha aí, ó. Livros. Não sei se vocês gostam. Olha aí, ó. Livros. Esses livros aqui, inclusive, são didáticos. Olha aí, ó. Olha que legalzinho. Ó. Livros didáticos. Olha aí, ó. Estão vendo? Trouxe a mesma imagem, ó. Livrinho aqui, ó. Padre Antônio Vieira. Estão vendo aqui, ó? Padre Antônio Vieira. Essa é uma foto tradicional, é uma pintura tradicional do nosso amigo, um retrato tradicional dele. Padre Antônio Vieira. Os sermões do Padre Antônio Vieira. Queridos, o Padre Antônio Vieira é um jesuíta. Tem alguma coisa a ver com religião, professor? Claro que tem tudo a ver com religião. Onde acontece essa revolta? Maranhão. Maranhão? Pô, caramba, lá em cima, no norte. Lá. Já foi para o Maranhão? Bom, vamos lá. O Maranhão, galera, vivia grandes dificuldades econômicas. Era uma região bastante pobre, por vários motivos. Primeiro,
Distância dos grandes centros. O que é a distância dos grandes centros? Grandes centros comerciais, galera, onde girava mesmo ali a máquina do comércio, da produtividade, dos lucros. Onde rolava? No Nordeste. Então todos os investimentos no Nordeste, concentração, né, de recursos no Nordeste, né, presença evidentemente de portugueses mais no Nordeste, depois com a descoberta do ouro no século XVIII vai para a região mais Sudeste, não é assim? E o Norte, professor? Até hoje, cara, ninguém vai para o Norte, já visitou o Norte, já foi viajar para lá? Então ali falta tudo, né, cara? Falta de produtos básicos para sobrevivência, comida mesmo, né? E falta mão de obra escrava. Por quê? Porque os traficantes de escravos, eles não vão para lá. Aonde que eu posso ganhar dinheiro? Onde tem recurso? Não tem gente que tem grana para comprar isso daí. E claro, tem grana porque precisa de escravo, porque tem grande produção. No Nordeste. E depois, professor, do século XVIII, Minas Gerais ali, então Rio de Janeiro, para chegar em Minas Gerais. Você vê, os caras estão abandonados. Não é só um abandono econômico, é um abandono político também. Né? Ninguém dá muita bola para aquela região. Então, essa professor, eu entendi. Então, assim, uma região bem pobre, né? Bem pobre. Mas você, claro que você vai encontrar latifundiários, donos de terra, mas não tão ricos e poderosos como aqueles do Nordeste, depois ali da região mostrada em Minas Gerais. Bom, do que eles viviam basicamente? Eles viviam de uma produção pequena de cana-de-açúcar, vejam, século XVII, e drogas do sertão. Pô, professor, o que são drogas do sertão? Ah, são ervas, né, do sertão. Que sertão, professor? Ali da região da Amazônia, galera. É isso, os caras moçada, eles exploram, né, as riquezas amazônicas. São produtos amazônicos. Os caras têm que entrar na floresta ali, que não é tão fácil. Muitas vezes precisam da ajuda dos índios. E quando o índio não quer, o que os caras fazem? Escravizam os índios. Eu preciso de um guia, né? Alguém que conheça a mata. Então escraviza o índio. Não só por causa disso, hein? Os caras escravizavam o índio para entrar a floresta, justamente para obter essas drogas, que era uma fonte de renda. Mas, principalmente, né, galera? Esses caras também escravizavam os índios, já que não chegava, né, navio negreiro. Os caras escravizavam os índios para vender também para os senhores de engenho, que não eram, sim, poderosos, mas precisavam de mão de obra. Os caras então tinham poucos recursos, né? Era uma região bem pobre e usavam o que tinha. Mas isso causou problema. Isso causou um bom problema. Só por quê? Bom, sabe que a cana-de-açúcar já não tinha mais grande importância depois da saída dos holandeses, né? Eles foram expulsos da insurreição pernambucana. Então o açúcar também não valia muito. Mas enfim. Então começa uma verdadeira briga, né? Nessa região pobre. Então a briga entre colonos e jesuítas. Senhor, peraí, mas por que eles brigavam, hein? Por que eles brigavam? Você já sabe por que eles brigavam. A briga tem um motivo. Índios, os nativos. Ah, mas por que tem a ver com índio, professor? Tudo a ver com índio, galera. Absolutamente tudo a ver com índio. Porque os colonos, os caras que viviam ali, né? Eram propensos a escravizar o índio. Escravizar para ajudar, evidentemente, a descobrir riquezas da Amazônia, as tais drogas do sertão. Também escravizados eram os índios, por quê? Porque não tinha mão de obra ali, né, nas lavouras, nas grandes fazendas da cana-de-açúcar. E aí o que os caras faziam? Os caras pegavam esse índio e vendiam ali para o senhor de engenho, para o fazendeiro. Rendia uma graninha, é isso. Entendeu? Mas os jesuítas não gostavam, né? E vocês bem sabem disso. Porque os jesuítas, eles não queriam escravizar os índios. Bom, pelo menos no sentido que a gente sabe, né? No sentido de usar os caras como mão de obra. Mas eles queriam catequizar os índios, né? Converter os índios à fé católica. Por isso eles dizem que tinha uma alma primitiva, mas tinha uma alma. Mas catequizar... Quer dizer, a ideia é para que os caras esqueçam as suas origens e aí cultuem a fé cristã. É exatamente isso. Eles não conheciam Jesus, pelo menos, né? Sabe, não deixa de ser uma forma de escravizar, mas escravizar a alma, né, do índio, né? Porque é um processo de aculturação. Destrói a cultura do outro e põe a sua. Triste, né, realidade, né, galera? Mas a verdade é que os jesuítas queriam catequizar e converter os índios e os colonos queriam escravizar. Então o bicho pegava, né? Porque os jesuítas protegiam os índios e os colonos escravizavam os índios. Então não demorou muito para que colonos brigassem com os jesuítas. Isso é uma coisa, galera, muito recorrente no processo ainda
colonial. Afinal de contas, os colonos buscavam alternativas de recursos. E os jesuítas defendiam a sua causa de espalhar a fé católica pela América, pelo Novo Mundo. Eu falei, professor, e aí, hein? Então o bicho pega, né, maluco? O bicho pega. Essas brigas, elas não são boas. Pra quem? Elas não são boas nem pra eles, mas também não são boas pro governo, né? Quando o governo apareceu por lá, falou, opa, vocês estão se matando aqui? O bicho tá pegando aqui? Vocês estão fazendo o quê? Né? Porque tinha governador do Maranhão, governador português. Aí o governo chega ali, o governo português chega lá e encontra os caras se pegando, jesuíta pra tudo que é lado, voando colono, voando índio pra tudo. Meu, não dá, né? Sabe que isso aí pode ser um problema mais tarde pro próprio governo, no sentido de controlar a região. Revolta nunca é legal para os governantes. Bom, aí nasce a Companhia do Comércio do Estado de Maranhão. Essa companhia ela foi fundada pelo governo português para tentar resolver a questão ali. Resolver essas brigas aí. Sabe? Falta de comida, escravização ou evangelização dos índios, sabe? É isso aí, tentar resolver essa parada. Tem problema, vou tentar resolver essa parada. Então o governo português, em 1688, para tentar solucionar os problemas, vários problemas locais, criou a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão. Uma companhia, galera, é uma empresa. Essa companhia ela foi criada com alguns objetivos. Resolver os problemas dos maranhenses. Aí o pessoal falou, nós, pelo amor de Deus, até que enfim, o governo português nos ajuda. Calma. Porque essa companhia de comércio, essa empresa comercial, assinou um acordo com o governo português e assinou um acordo com os próprios colonos. Então, compromissos. Pode escrever acordos. Bom, trouxe para vocês aqui de maneira mais organizada. Nesse acordo, a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, ela teria um monopólio sobre todo o comércio do Maranhão. O que é o monopólio? É a exclusividade. Só essa companhia poderia fazer comércio com os colonos. Em nome da coroa portuguesa, claro. Alguns chamam isso de estanco real, ou seja, quem tinha o controle, ou seja, quem tinha a exclusividade de fazer comércio, explorar as riquezas da colônia, era o rei. Então ele transmite esse estanco real, essa exclusividade de exploração das riquezas para uma companhia. Isso que faz o rei. Ele terceiriza, entendeu? Então vamos lá. Tudo que entra e tudo que sai do Maranhão é controlado pela companhia. Isso não vai dar certo. Eu também acho. Era compromisso dessa empresa monopolista fornecer tudo aquilo que os colonos precisavam. O que eles precisavam? Eles precisavam de escravos. Por quê? Porque daí você acaba com aquele problema, né? Escravizar índio? Não. Por quê? Porque agora vão chegar o quê? Teoricamente, chegariam navios abarrotados de africanos. E aí, meu irmão, você não precisa mais escravizar índio. Acabou aquele problema da briga entre jesuíta e colonos, entendeu? E o padre Antônio Vieira chegou a denunciar os colonos. Falou, que é isso? Estão escravizando os caras. Chegaram até a proibir a escravização de índios na região. Então isso aí acabaria com aquele problema de falta de mão de obra. Inclusive, a promessa foi, por ano, pelo menos 500 escravos. Por ano. E com preço razoável, né? Não adianta nada você chegar lá com um escravo com preço gigantesco, o cara não tem grana para comprar. Um preço justo. Segura isso. Também ficou sob responsabilidade dessa empresa, a Companhia do Comércio, fornecer manufaturas europeias, produtos europeus que não eram encontrados na América, não eram produzidos na América. Um monte, especialmente manufatura, aqueles produtos produzidos ali, especialmente roupa, alguns artefatos que não eram produzidos no próprio território colonial, quer dizer, muita coisa vinha da Europa. Né? E alimentos, porque faltavam coisas básicas ali, né, para dieta mínima, né, digna do maranhense. Tudo isso chegaria então ou da Europa ou chegaria de outras colônias, não tem problema, mas a companhia quer levar. Aí a galera vibrou, né, meu? Imagine que massa, meu. Garantindo o rango, garantindo escravos, garantindo... Claro, tudo isso seria comprado pelos colonos. Beleza, mas o preço é justo, hein? O preço é justo. E era responsabilidade também da companhia exportar produtos locais. Simples. O que vocês produzem aí, galera? A gente tem droga do sertão, né? A gente também vende jacaré, nós também vende peixe, nós vende um pouquinho de cana-de-açúcar. Então é isso. Aí, o que a companhia faz? Ela vai lá e compra tudo aquilo que os maranhenses produzem
né, e vende no mercado externo. Então você percebe? Ela tem o monopólio da importação e da exportação. Aí o pessoal falou, graças a Deus, resolvido o problema. Vocês acham que resolveu o problema? Esse é o grande lance, mané. Esse é o grande lance, mané. Claro que não. O que a empresa começou a fazer? A empresa vai descumprir o acordo. Professor, como assim? Os caras não cumpriram o que prometeram. Primeiro, falta de produtos. Os caras prometeram, seriam 20x. Os caras prometeram 20 e mandava 5. Matemática é bem chatinho. Enfim, o cara promete 20 e manda 5, entendeu? Peraí. E o pior, quando os caras iam comprar, porque era um monopólio, né? Tinha os armazéns dessa empresa, e aí os maranhenses iam desse armazém e compravam os produtos. Aí chegava lá, cadê aí? Tem produto? Não. Mas tem alguma coisa? Sobrou esse aqui. O que é isso aí? Tá meio podre, mas tá bom. É o que tem. Peraí, além de faltar, né? Além de não cumprir com a quantidade, os produtos eram de péssima qualidade. E o pior, os preços altíssimos, cara. Preços abusivos. Mas por que o preço era abusivo? Você imagina, a galera quer. Só a empresa pode vender. O que ela faz? Não tem concorrência. Ela leva os preços. Fala assim, você quer comprar, então é o que tem aí. Né? Tem um mofo aqui, mas você corta metade aqui e leva o resto. E o preço? O preço inteiro. Entendeu? Então, os caras são foda, né, Olha o que os caras fazem, né? Isso aí é uma desgraça. Desgraça! Resultado. Revolta, né, Claro, revolta. Mas revolta os colonos, né? Os colonos começam a se revoltar. Falar, isso aí não tá certo. Deu pra entender por que rola a revolta? Porque a empresa não cumpriu. Puxa vida, hein? Quem começa a revolta, professor? Os irmãos Beckmans. Os irmãos Beckman, tanto faz. O Manuel Beckman e o Tomás Beckman. Esses são eles, são os líderes. Quem são eles? São donos de terra. Tá? São latifundiários ali. Manuel Beckman e Tomás Beckman. Eles começam então uma revolta, começam a protestar, né? Os caras começam então uma revolta ali, contam com o apoio de alguns grupos populares. E começam as agressões, começam as violências. A primeira coisa que eles fazem é que saber esses jesuítas aí só causam um problema pra gente. Vamos expulsar esses caras. E aí, pé na bunda jesuíta. Né? Esse governador aí também nunca ajudou a gente, vendo o abuso da companhia, nunca fez nada. Então é nós. Né? Bicuda no governador local e ainda coloca um governador provisório deles. Uma revolta. E o pior, invadem lá o armazém da Companhia do Comércio do Maranhão, né? E começam a saquear o que tem lá. Quer dizer, vão fazer a justiça com as próprias mãos. É isso que acontece. É claro, né, que o governo português não vai gostar nada disso, né? Quando o governo português soube dessa revolta, que até um governador foi expulso de lá, tem um governo provisório, né, o governo português lá de Portugal manda um mensageiro e fala, o que tá acontecendo aí, malucos? Porque é o seguinte, né, disse o Tomás Beckman, né? É o seguinte, os caras abusaram aqui e não cumpriram o acordo. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou até lá, vou até Portugal para conversar com o rei. E para dizer para ele o que está acontecendo aqui. Então sobe aí. Aí sobe lá o Tomás Beckman lá no navio e vai para Portugal. Né? Imagina, puta viagem massa, né, cara? Atravessando o Oceano Atlântico e tal. Tudo bancado, enfim. Aí chega lá em Portugal e fala, nossa, cara, nunca que eu esperaria chegar em Portugal, Que massa, né, cara? E tudo pago ainda, foi maneiro. Aí ele vai conversar lá com os ministros do rei. Chega lá e viu, é o seguinte, os caras descumpriram o acordo, por isso que a gente se revoltou. Quer dizer, a gente ainda ama a vossa senhoria, a gente ama ainda o rei, a gente obedece o rei, mas o problema não é com o rei, tá? O problema não é com Portugal, o problema é dessa empresa maldita. Essa empresa maldita. A gente então pede que essa empresa seja fechada. Aí o rei falou, joinha pra você, tá bom, então entendi, ótimo, vamos ver o que a gente vai fazer. Pode voltar lá pra sua terra que tá enchendo o saco aqui. Aí volta a mostrar o Tomás, quando ele chega, adivinha? Ele chega, lógico, junto com navios portugueses, trazendo tropas portuguesas e um novo governador. Aí o novo governador fala assim, quem que tá se revoltando aí? É nós. Aí prende o Tomás, prende o Beckman, prende os outros e aí acabou. Você acha que o governo português vai permitir uma coisa dessa? Claro que não, né, maluco? O resultado é a reação do governo português. Né? Joinha em Portugal, chega no Brasil, pancadaria, maluco. Repressão violenta das autoridades. O novo governador chega com tropas, prende os revoltosos e executa os líderes. Chuta. Que líderes?
Exatamente, deu pra entender? E aí a revolta acaba na base da pancadaria da violência. Deu pra entender como é que funciona? Lembrando, o movimento em nenhum momento falou que queria romper com Portugal, percebeu? Em nenhum momento falaram que ia romper com Portugal. O problema é um problema local, inclusive os caras, né, prestaram obediência ao rei, o próprio Tomás foi pra lá. Mãe, professor, que foda. Entendeu, né? Tá bom, então vamos lá. A segunda revolta tem como grande personagem esse sujeito que inclusive tá aqui. Olha aqui, homenageado, cidade mineira. Olha que lindo, hein? Uma estátua em homenagem a ele. A estátua belíssima, hein? Bem feita, inclusive. Bem legal essa estátua aí, hein, galera? Olha que bacana. Bom, quem é esse cara? Vamos falar um pouquinho dele também. É a famosa Guerra dos Emboabas. Essa guerra aconteceu em Minas Gerais entre os anos 1707 e 1709. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que guerra... Exatamente. Então, problema local. É briga entre grupos locais ali. Aonde? Minas Gerais. 1707 e 1709. Pô, peraí. 1707 e 1709 já tem ouro. Ótimo. Já tem ouro. Então, eu já sei muita coisa. Claro que você já sabe muita coisa. Minas Gerais, o problema vai ser o ouro, sem dúvida nenhuma. Mas por que tem esse nome aí, professorzinho? Calma, vou chegar lá. Se ligue. Se ligue. Tá aqui, ó. Né? Nós estamos falando de quem? Dos paulistas contra os emboabas. Esse é o conflito. Paulistas de um lado, emboabas do outro. Mas assim, paulistas, emboabas, explica melhor essa parada pra mim aí. Então percebe que são grupos ali, mais ou menos locais, eu vou entender o que é isso. Bom, os paulistas foram os primeiros a encontrar ouro em Minas Gerais, né? São os primeiros que chegaram ali, especialmente os bandeirantes, por isso que eu coloquei um asterisco, lembrar que os paulistas são os bandeirantes, São Vicente, né, que lá, que se aventuravam pelo interior do Brasil, desbravando o interior do Brasil, aquela coisa toda. E aí eles chegaram em Minas Gerais e encontraram o ouro. Eu encontrei ouro! Encontrei ouro! Os caras ficaram tudo felizes, mas colocaram aonde? Colocaram, moçada, no Facebook. Todo mundo vai saber, né, cara? Todo mundo que eu digo assim, o mundo inteiro mesmo, até dentro do Brasil. Os caras que jogam no Facebook, todo mundo vai saber, né, meu? Né? O cara fez até um TikTok, né? Brincando lá com as pepitas, lá, com as pedrinhas. Você tá entendendo? Dançando, enfim. Quer dizer, os paulistas foram os pioneiros, foram os que chegaram lá e encontraram o ouro e falaram, então, já que a gente chegou primeiro, o ouro é nosso. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Porque o ouro, nossa, acaba gerando muita ganância, né? E todo mundo quer um pouquinho, já que encontrou ouro, meu irmão, é nós. O cara do Maranhão lá que tá entrando na mata lá, na floresta, ele fala, meu, quer saber? Não sei, vou pegar um sopro aqui né, de vento aí e vou descer pra lá, mano. Não sei, vou nadando pelo litoral, pegar um crocodilo aqui, vou inventar qualquer coisa, eu vou. Vai o cara do norte, vai o cara do nordeste, vai o cara do sul, né? Vem gente de Portugal, vem gente de outros países, uma galera, todo mundo febre do ouro, você sabe o que eu tô falando. Especialmente o pessoal da Bahia, que está muito próximo de Minas Gerais, no caso do Brasil, né? Mas é muito português para cá com aquela promessa de enriquecimento rápido, né? Começa uma briga daqueles que chegaram primeiro, os pioneiros paulistas, bandeirantes, e aqueles que vêm de fora, que os paulistas enxergam dessa forma e chamam de emboabas. Quem são os emboabas? Os forasteiros, a palavra diz, forasteiro, aquele que veio de fora. Então quem que veio de fora? Um monte de português, um monte de pessoas do próprio território brasileiro que migraram para a região de Minas Gerais, a expectativa de ficar rico, é isso. Chegaram depois. Isso que é forasteiro. Ai, professor, então uma briga de quem estava e de quem chegou? É. Se for pensar que os paulistas também chegaram, né, que não eram dali, eram paulistas, não eram da região de Minas Gerais, os dois são forasteiros, mas sim, quem chegou primeiro chamou o outro de forasteiro, ponto. E por que os paulistas chamavam os forasteiros de emboabas? Porque daí a guerra dos emboabas. É que os forasteiros, eles usavam botas. Geralmente os portugueses, tá? Em sua maioria português, vinha lá da Europa acostumado a usar bota, né? Os paulistas não usavam botas. Apesar de você ter aquela imagem gloriosa, né? Isso bem invernizada, bonita, do bandeirante com bota, uma roupa bonita, com chapéu, aquela coisa toda, com aquela espingarda, aquela baba bem... Não é isso daí, cara. O paulista, o bandeirante é um capel das bicas. Entendeu? É um jeca tatu, aquele cara que, meu, vai andando descalço mesmo, que cria uma crosta, né, na sola do pé,
que se morder ali uma cobra, acho que a cobra quebra os dentes. O tamanho da crosta gigantesca. Tá ligado? Então assim, o cara anda descalço, maluco. Então o que é aquela imagem? Romantizada. O paulista anda descalço. Então o cara vê um monte de português chegando com bota, com as pernas cobertas, com uma botona. O cara fala, meu, não é o gato de bota. Então o que é isso aí? Isso aí é o emboaba. Emboaba é uma palavra moçada indígena, que significa patas emplumadas. É que os índios, eles chamavam uma ave que tinha, sabe, as pernas emplumadas, cobertas por plumas, sabe, de emboabas. Aí o paulista, que convivia muito com o índio, falou, bom, peraí, pernas cobertas por botas, entendeu? Aí chamaram de emboaba, é só isso. Mas o que são esses malucos aí? Para os paulistas, são os caras que chegaram depois e que, meu, que é um lugarzinho lindo e maravilhoso aonde? Que é um lugarzinho lindo e maravilhoso na janelinha do busão. Entendeu? É isso. E o que os caras estão fazendo aqui? Brigando pelo ouro. Simples assim. Peraí. O que queriam os paulistas então? Eles queriam a exclusividade de exploração aurífera. Nós chegou primeiro, nós fica com tudo. É isso que eles diziam. Nós fica com tudo. Já os emboabas queriam também aproveitar para explorar o ouro, né, meu? No ouro não é de vocês só não, maluqueixa. A gente tá na fita também. Entendeu? A gente também quer essa parada aí. É isso. Demorou muito para colar briga entre os dois, né, meu? De um lado você tem a liderança do Manuel de Borba Gato, aquele da imagem que nós vimos no começo dessa aula, famoso Manuel Borba Gato. E o outro, do outro lado, chamado Manuel Nunes Viana, que é um cara que vai chegar na região, especialmente da Bahia, um cara muito rico. Ele chega e fala, é nós, temos dinheiro e a gente vai chegar chegando. E aí começaram os atritos. No começo eram brigas verbais, né? Um dava tapinha na cara do outro e aí começaram as mortes. Mata um, mata dois, mata três, dos dois lados, o bicho começa a pegar. Aí, professor, o que é isso? O bicho começa a pegar. É Manuel contra Manuel, né, cara? Ainda bem que o sobrenome é diferente. Aí, professor, mas será que é da sua família? Olha aí, ó. Tem o Manuel aqui, ó, Nunes Viana, é da sua família? Eu não, maluco. Acho que eu preciso disso aí? Acho que o professor precisa ficar procurando ouro, maluco? Nem? Claro que precisa. Mas não tem nada a ver comigo. Seria uma beleza achar um pouquinho de ouro, resolveria meu problema. Né? Mas não é o caso, ele não é um parente. Tá? Triste, mas ele não é um parente. Deve ser também, né, Nunes? Pô, será, malucation? Tem alguma herança bacana e eu não sei? Bom, beleza. O que vai acontecer é pancadaria. O Manuel de Borba Gato, ele é o intendente das minas, ele é um cara que representa ali o poder até, teoricamente, né, de fiscalização do governo. Mas ele é um cara que vai defender os paulistas. Ele toma lado, ele fala, não, aqui é paulista, malucation. Aqui é nós, aqui é parlista mesmo. E ele começa então a liderar um movimento contra os caras que estão chegando de fora. Os caras que estão de fora começam também a regimentar uma galera dizendo o seguinte, ó, não pode ficar só pra eles, todo mundo tem direito, entendeu? E começa as pancadarias, aí o bicho pegou. Aí vem aquela famosa ideia, professor, e aí? E aí nós temos, entre outros episódios, o famoso episódio do Capão da Traição. O Manuel de Borba Gato tentou, né, armar uma emboscada para os caras, né, para os forasteiros em Boabas, só que daí a situação se inverte. Na verdade, eles que sofrem emboscada e são ali traídos e mortos. É o grande episódio do Capão da Traição. E o mais interessante, né, cara, que por trás dos emboabas, dos forasteiros, o que você tem? Você tem o apoio do governo português. Mas por que o governo português apoiou os emboabas e não apoiou os parlistas, professor? Por um motivo muito fácil, queridos, de a gente entender. Para o governo português, quanto mais gente explorando o ouro, mais impostos. Então não tem essa coisa de parlista, né, paulista ficar com todo o ouro. Não. Quanto mais gente explorando, mais impostos pago, mais nós ganha. Não é assim que você fala? Mais nós ganha. Entendeu? Então é essa a ideia, maluqueixa. Então o governo português apoia, ou seja, quanto mais gente ali, maior exploração, mais impostos. Claro, né, que não vão apoiar a exclusividade dos paulistas. Os caras não pagaram por isso, entendeu? Bom, no final das contas, os paulistas são derrotados e vagarosamente vão migrando para outras regiões, vão saindo de Minas Gerais. Perderam a guerra, maluco. Perderam a guerra. Perdeu, maluco. Muitos paulistas vão começar a migrar para a região do Mato Grosso,
região de Goiás. Agora, vale a pena você lembrar de um dado que nós já trabalhamos. Os paulistas vão encontrar ouro em Mato Grosso, vão encontrar ouro em Goiás. Claro que não na mesma quantidade, não chega nem perto da quantidade encontrada em Minas Gerais. Quer dizer, eles vão lá meio que chorando, né? Encontrou ouro, mas eu tenho um pacotão. Vão encontrar Mato Grosso, vão encontrar também ali em Goiás, mas não tem absolutamente comparação com a produção, com a extração aurífera em Minas Gerais. Por que isso é importante? Porque não só a descoberta do ouro, mas de novo os paulistas, bandeirantes, fazem a função de desbravar o interior. Vejam, Mato Grosso, vejam, Goiás. Né? Interiorizando ainda mais o processo de colonização. Deu para entender? Ornou a parada? É nóis. Então caminhemos. Bom, aqui nós vamos falar da terceira e penúltima guerra ou revolta, ou movimento nativista na aula de hoje. É a guerra dos mascates. Professor, o que é mascate? O que é mascate? Fica mascando a parada? Mascador de chicletes. Não, calma, não fique nervoso. Essa revolta aconteceu em Pernambuco. Sempre Pernambuco. 1709 e 1710. Ela dura aproximadamente um ano. Galera, guerra, repito, problema local. Tá? Tá entendendo? A guerra é entre Olinda e Recife. Entre Olinda e Recife. Né? Aí, professor, peraí, Olinda e Recife? Entre Olinda e Recife. Então é uma briga regional, ali em Pernambuco. Professor, você colocou que Olinda é uma vila e Recife é um bairro. Por que você fez isso? Galera, eu fiz isso por um motivo bem simples. Olinda, né, era uma vila no sentido de ser uma cidade. Né? Lógico, um vilarejo como se fosse uma cidade. Né? Então possuía a Câmara Municipal, ali era o centro do poder político de toda a região pernambucana, dali saíam as leis, ali tinha uma elite política, no começo uma elite econômica. Mas Recife era um bairro de Olinda, não era uma cidade nem uma vila, então não tinha autonomia política, não tinha, né, chefes políticos, porque todo o poder estava em Olinda. Olinda mandava então na região do Pernambuco, inclusive de Recife. E quando eu coloco isso, galera, eu quero que vocês entendam que Recife vai crescer muito depois da passagem dos holandeses. Agora você lembra. Né? O cara de Recife, se ele escutar Maurício, né, ele dá um pulo gigantesco de alegria, entendeu? Fala, vem neném. Lembra? Os caras amaram Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, estruturou a cidade de Recife, modernizou a cidade de Recife, fundou a cidade de Maurícia. Grandes investimentos. Não é a cidade, né? Desculpa. Bairro. Então, o bairro ali, aquele agrupamento, começou a crescer, cara. Desde a época do Maurício de Nassau. Tanto é que acho que nós tivemos umas 3 gerações só de Maurício, né? Que nome você vai dar pro seu filho? Maurício. Não só pro seu filho? Maurício. Mas é menina? Maurícia. E assim vai, quer dizer, o cara era amado, idolatrado, salve, salve. Mas por que eles estão brigando, professor? Será que não dá pra fazer uma festa? Não sei, faz um forró lá em Pernambuco que a galera, né, se integra. Cala a boca. Eu vou fazer, não sei, não precisa brigar também. Estão brigando por quê, professor? Boa pergunta, cara. Então, você buscar a solução, entender por que essa parada aí está acontecendo. Veja, nós estamos falando de uma aristocracia açucareira encontrada em Olinda. São os típicos latifundiários, são senhores de engenho, né? Mas senhores de engenho que estão absolutamente falidos, cara. Lógico, né? Os caras têm terra também, dá pra falar, nossa, você tá falido, mas você tem terra, né? Pelo menos isso. Mas assim, uma aristocracia falida, açucareira, decadente. Mas por que tá decadente, professor? Porque o ciclo, né? Não é um termo muito legal, mas o ciclo do açúcar, ele acabou, né, cara? Quem que alimentava a região? Investimentos. Os holandeses. Aí você expulsa os holandeses, os caras vão lá para as Antilhas. Eles chegam nas Antilhas e começam a produzir um açúcar bem melhor do que o nosso. E investem. Você sabe dessa história? Aí não dá para concorrer com o açúcar antilhano, os holandeses. Aí o que você tem? Você tem uma aristocracia que produz açúcar, mas sabe, já não adoça a vida de ninguém. Então tem uma vida amarga. Produz açúcar, mas como é que é a sua vida? Amarga. Então a aristocracia açucareira, decadente e cada vez mais endividada. Porque eu tenho escravos para manter comida, roupa. Né? Eu produzo lá cana-de-açúcar, não consigo vender, ou se não, enfim, produzo pouco. Aí o cara começa a endividar. O que ele faz? Ele busca empréstimos. Chuta de quem que ele vai pegar empréstimo?
de uma galera de Recife. Exatamente. Lembre-se que a região está passando por uma crise econômica, mas, apesar dos problemas econômicos, o que eles têm de poderoso? Ali jaz a Câmara Municipal de Pernambuco. Ali está o poder político, ali que os caras criam as regras, criam as leis que servem para toda a região de Pernambuco, inclusive para Recife. Percebam que eles têm um poder, uma influência política enorme, muito embora, economicamente, eles não estejam bem. Aí, professor, entendi. Então, assim, os senhores de engenho estão quebrados, mas ainda eles têm poder e influência. Olha a Câmara Municipal aí, minha gente. Bom, do outro lado, agora você entender por que rola pancadaria, você tem os chamados comerciantes portugueses. Porque em Recife vai crescer o intenso comércio desde a época da Holanda. Lembra? Dos holandeses. Né? Então tem um comércio em ascensão. Enquanto você tem uma aristocracia, então, açucareira em decadência, você tem um comerciante em ascensão em Recife. Tem uma extensão ali, vai, da Olinda. Esses são chamados de mascates. Professor, o que é mascate? Comerciante. Mas é uma expressão pejorativa, porque os senhores de engenho de Olinda chamavam os comerciantes portugueses de mascates, assim, desdenhando mesmo, sabe, assim, aqueles comerciantes, aquela coisa, sabe, aquele grupo lazarento, aquele grupo desgraçado, entendeu? Então, assim, é pejorativa essa parada aí. A pessoa entendi, mascate é comerciante, então ficou claro agora porque é a guerra dos mascates, né? Agora vamos ver se você é esperto. Quem prestava dinheiro à aristocracia açucareira? Os comerciantes. Então, assim, os caras ficavam endividados no estado de Olinda e iam lá para Recife e falavam: ô português, me vende um pão aí da padaria, entendeu? Vende um pão da padaria, um vinho do Porto, né? E também não sei, um bacalhau. Mas assim, você não presta uma grana para mim? Então, cada vez mais você tem uma aristocracia açucareira dependente dos comerciantes portugueses, não só pelas mercadorias, mas principalmente pelos empréstimos. Já é um problema. E a aristocracia acha ruim, né? Porque tem que pegar dinheiro dos comerciantes, mas ao mesmo tempo xinga os comerciantes. Uma classe inferior. Mas é isso que está acontecendo. Aí você fala, pô, professor, eu entendi isso, daí tá tranquilo. Bom, ali você tem um crescimento econômico, desde a época do Maurício de Nassau. E claro, né? Que os comerciantes portugueses ali, eles olham a situação e falam, bom, peraí, deixa eu ver se eu entendi essa parada. Quer dizer que a grana tá aqui, em Recife. Mas quem manda na gente são os caras de Olinda. Ah, não é justo. Os caras de Olinda tudo falido, pegando dinheiro da gente e a gente tem que obedecer os caras. E o pior, vira e mexe os caras criam leis para nos atrapalhar em nosso comércio, para nos controlar. Ah, não, cara, a gente quer mais liberdade, a gente tem grana, a gente quer nossa própria Câmara Municipal. Entendeu o que os caras recentes começaram a desejar? Eles começaram a desejar mais autonomia, mais independência, mais liberdade. O que eles queriam? A sua própria Câmara Municipal, para que eles escrevessem suas próprias leis, suas próprias regras e defendessem seus interesses. Nossa, professor, mas daí Olinda não vai ter nem eira nem beira, né? Já não tinha dinheiro, já tinha devendo para comerciante. E comerciante... Ah, fala, professor. E comerciante português também não era bem visto. Tá? Porque essa aristocracia açucareira também não olha com bons olhos esse comerciante aí. Esse português que fica vendendo sardinha, entendeu? Então tem uma certa xenofobia já nascendo aí. Entre aspas, de um brasileiro contra um estrangeiro aí, um português, enfim. Tem essa também. Não é um componente muito importante, mas enfim. O que os caras exigem? Autonomia política. Eles querem ter a sua independência. Porque eles têm grana, só que tem que ficar toda hora aceitando as leis, e as muitas leis que vinham de Olinda não eram leis legais para eles. Aí eles mandam uma carta lá pro rei de Portugal e falam o seguinte, olha, a gente está querendo a nossa Câmara Municipal, rei. Daí o rei manda lá um mensageiro para ver como é a situação. Ele olha, vai para Olinda, fala, aí ele vai para Recife e fala, bom, peraí, onde tem mais grana circulando, tem mais imposto arrecadando. Onde tem mais grana? Ah, tem Recife. Onde tem mais imposto? Ah, Recife. Ah, então os caras têm razão, é nóis. Né? Aí o que faz o governo português? Sua reivindicação foi aceita. No ano de 1710, Recife se separa juridicamente, politicamente de Olinda, se transformando numa vila.
Ou seja, tem uma própria Câmara Municipal, vai ter autonomia política, não depende mais dos caras de Olinda. Então, assim, moçada, começam os problemas. Eu coloquei Pelourinho, né? Porque para ter uma cidade, para ser uma cidade, você tem que montar um Pelourinho no centro da cidade. Pelourinho era um símbolo, né, de autonomia, mas ao mesmo tempo Pelourinho era, moçada, um lugar onde, né, os negros eram, né, açoitados no centro da cidade. Puta, é legal, né? Autonomia para os brancos e chibatada para os negros. História do Brasil, uma piada, né? Bom, é claro que isso irritou muito o pessoal de Olinda. O pessoal de Olinda não conseguia nem fazer mais festa, tá ligado? Nem boneco de Olinda os caras confeccionavam mais. O frevo praticamente acabou, cara, não tem motivo para festa. Agora a gente está endividado com, né, com esses comerciantes, malditos mascates, e agora, inclusive, a gente não pode nem criar leis para, sabe, controlar esses caras, para retirar uma grana desses caras, não sei, e eles querem conseguir independência. Entendeu? Aí os caras de Olinda falaram, não vamos permitir essa coisa, independência dos caras não, isso não pode, não pode. Aí os caras de Olinda organizam o movimento e atacam o Recife. Verdade, cara, atacam o Recife, queimam lá, né, comércio, queimam casas, aquela destruição total. E os caras de Recife fogem, né, cara? Os caras de Recife fogem. Bom, mas tem troco. Depois os caras voltam, organizam outro movimento e atacam Olinda, queimam as plantações, né? Ficam lá chupando cana um pouco, claro, né? Mas queimam as plantações, causa um puta terror. Então começa uma verdadeira guerra. No final, quem ganha essa guerra? Professor, quem ganha essa guerra é Recife. Recife ganha essa guerra, os comerciantes mascates ganham essa guerra. E a derrota de Olinda não custou somente, moçada, vidas. A derrota de Olinda custou o centralismo político. Olinda era o centro político de Pernambuco, ou seja, Olinda era, por assim dizer, né, o centro do poder de Pernambuco. Agora, a nova capital não é mais Olinda, a capital será Recife. Até hoje. E é uma capital jovem, né, uma capital nova. Né? Por quê? Porque Olinda era antes mais importante do que Recife. Hoje a gente fala de Recife. Ai, professor, e o frevo? Ah, cala a boca. Frevo. Caramba. Tudo bem, tá aqui? Eu vou ter essa paradinha aí? Ai, Deus. Então vamos caminhar. Queridos, a nossa última revolta é a famosa revolta de Vila Rica. Para quem não sabe, Vila Rica é outro nome de Ouro Preto. É o nome mais antigo de Ouro Preto. Você já foi visitar Ouro Preto? Que cidade bonita, hein? Que cidade bonita. Lá você vai encontrar vários pontos turísticos, igrejas barrocas, hein? Olha, uma história riquíssima, porque ali foi o maior centro, né, econômico aurífero do Brasil, maluco. Que coisa, hein? Maior centro, os maiores investimentos foram ali. Nós temos outras cidades importantes, Tiradentes, São João del Rei, lá. Ah, eu gosto muito de Santo Tomé das Letras. Só que ali é uma questão mística, né? Você vê alienígena e tudo mais. Mas a revolta de Vila Rica é Ouro Preto, galerinha. Já foi pra lá? Que maravilha. É bom, cara. Você vai pra lá e você vai caminhando, passando naquelas casas antigas, coloniais e tudo mais, né? Voltando no tempo, entrando naquelas igrejas barrocas, aleijadinho, né? Aí você come um pão de queijo, né? Aí você toma um café mineiro, que é uma delícia. Aí você também pode comer ali também um doce de leite. Delícia, né? Que delícia, né, cara? Comida mineira é uma delícia, né? Que delícia. Ixi, gostoso. Eu sinceramente, eu adoro. Mas enfim, essa revolta ela foi chamada de Vila Rica, que aconteceu na região do Preto, e ela também pode ser chamada de revolta do Felipe dos Santos, que é o líder desse movimento. Ah, mas eu ornei. Bom, Minas Gerais. Século XVIII. Que cara? Minas Gerais, século XVIII é óbvio. Estamos falando do quê? Tem a ver com ouro? Claro que tem a ver com ouro. Claro. Minas Gerais, século XVIII, primeira metade. Ouro, maluco. Tá bom então. Beleza. Bom, nós estamos falando aqui, né, de uma briga entre o governo português instalado em Minas Gerais e no Rio de Janeiro e mineiros e populares da região. Essa é a briga. Governo português e os mineiros que exploravam ali, né, o ouro, e pessoas ali da região também que se sentiram lesadas. Então essa é a briga? É essa a briga. Representantes do governo português ali e os mineiros locais, os colonos que exploravam as riquezas locais. A gente pode falar que esses caras aí já não são os paulistas, né, professor? Boa, esses já não são os paulistas. Professor, como assim? Porque esses caras são os emboabas que expulsaram os paulistas na outra guerra, lembra? Legal. Bom, como é que a gente entende essa parada?
Na época, o governador ali de Minas Gerais era o chamado Conde de Assumar, cara responsável pela administração da região. Ele, em nome de Portugal, exercia um forte fiscalismo na região. O que é isso, professor? Simples. Ele, em nome do governo português, ele fiscalizava para saber se todo mundo estava respeitando as leis, né? Todo mundo ali estava pagando os impostos, então uma alta carga tributária, e essa carga tributária você já conhece, né? Você tá ligado, né? O quinto, a finta, a captação, aqueles impostos que vocês sabem. E também ali o governo português exercia monopólio da venda de alguns produtos. O que é monopólio? Só o governo poderia vender alguns produtos. Por exemplo, pinga, só o governo português podia vender. Ah, professor, que mais? Sal e também gado, só o governo português podia vender. Então assim, o governo português ganhava com tributação e ganhava também com o monopólio desses produtos. Aí o objetivo, arrecadar impostos, esse é o objetivo do governo. O que mais? Controlar o governo local, monopólios. E, claro, impedir o contrabando, sonegação de impostos. Como é que você impede o contrabando? Aliás, você tá ligado que rolava contrabando pra cacete, né, cara? É aquele cara que acha um ouro e fala, meu Deus do céu, onde eu vou enfiar? O cara enfia na orelha, o cara enfia no nariz, o cara enfia, sabe, em toba. Aí o cara mostra, não sei, o cara engole, depois, né, pega de volta, imagina como, né? O cara coloca no cabelo, deixa o cabelo crescer, Giant Monster, coloca no cabelo. Enfim, aí passa depois um shampoo lá, tira. Então, você tá entendendo? Aí vai pro ralo, né? O cara colocava, não lembra, Santinho Pauoco, todas essas coisas, então tudo para não pagar imposto. Aí o governo português faz o quê? O governo português vai lá e cria a casa de fundição. Pô, casa do quê, professor? Fundição. O que era isso? Você lembra que era isso? A casa de fundição, o que ela fazia? Ela derretia o ouro, tirava a quinta parte e depois padronizava, criando os lingotes com registro. Você lembra essa parada? Né? Depois devolvia pro cara lá menos 20%. Cara, isso é um inferno, né, meu? A casa de fundição é um inferno, né, meu? Porque além de todos esses impostos, além do controle do monopólio do comércio, agora, meu irmão, tem uma casa de fundição que vai derreter todo o ouro da galera, vai tirar o quinto da fonte. Ah, não dá. Ah, não dá. Digamos que a criação da casa de fundição foi assim, foi a gota d'água. A gota d'água, né? E aí os mineiros, especialmente os mineiros mais prejudicados, lógico que a população local também, contra os impostos, mas os mineiros saem, né, em defesa de uma guerra contra essa exploração por parte do governo. É uma guerra contra o fiscalismo, a tributação, o monopólio, tudo isso que irrita os mineiros. E o líder é o Felipe dos Santos, que vai se dar mal. O que os caras queriam? Começaram lá a protestar. O próprio Felipe dos Santos era um cara que falava bem, né, e subia lá no palanque e falava, chamava o povo, falava, não tá certo. A gente trabalha, faz um monte de coisa aqui, o governo leva tudo. Você percebe que essas coisas não são coisas, né, de hoje. Sempre existiu isso aí, cara. Aí que os caras exigiam, especialmente Felipe dos Santos, que consegue uma galera, né, com ele, nessa guerra, nessa luta, né? A reivindicação era simples, diminuição dos impostos, óbvio, né? Os impostos cada vez maiores na região. Fim do monopólio, lembra que eu falei? Do sal, da ping, do gado, que também irritava, né, cara? Só o governo poderia vender esses produtos, meu, você fica sem sal? Você fica sem um belo churras no final de semana? E quer dizer fazer um churras, mas tem uma galera que toma pinga, pingaiada. Então assim, meu, não dá, né, cara? Como é que você vai, né, colocar ali uma picanha sem sal, né, uma galera ali beber uma pinguinha? Não rola. Mas daí assim, mais liberdade, diminuição dos impostos e principalmente a principal reivindicação dos caras. Fechamento da casa de fundição, maluqueixa. Fechamento da casa de fundição, maluqueixa. Isso é a grande parada. Porque a casa de fundição era o que, meu, os caras vivem na região mineira, exploravam o ouro, aí chega um cara e fala, meu, agora é o seguinte, vai ter que derreter toda a parada. Tirar o quinto dos infernos, né, que a gente já sabe. Então essa é a principal reivindicação. Aí uma galera, junto com o Felipe dos Santos, os caras primeiro começam um protesto ali no centro, né, ali de Ouro Preto, aquela coisa toda, e depois fala assim, quer saber, tá todo mundo de acordo aí com essas coisas aí que a gente tá falando? Todo mundo de acordo. Aí o Felipe dos Santos leva a galera até onde? Até o governador. Vai até a casa lá do governador, o Conde de Assumar, chega lá, bate na porta do Conde e fala, Conde, é o seguinte, nós estamos aqui com uma série de reivindicações, a gente não aguenta mais essa parada e vê se você resolve. O Conde percebeu que o movimento não era um movimento, né, de brincadeira, tá certo? A galera, né, não tava nem comendo doce de leite, nem comendo pão de queijo. Falou assim, bom, peraí, eu não vou brigar com esses caras agora, eu não tenho condição. O cara olha pro lado, encontra 2 cachorros, um sarmento e um soldado com, né, e um soldado ali com pneumonia, né, o cara tossindo sangue pra tudo que é lado. Você tá entendendo, cara?
Meu, como é que eu vou lutar com 2 cachorros, um manco aqui, um sarmento, o cara... Não dá. Então, os caras pegaram desprevenido. Aí o Conde e a Sumar assinam. O que vocês querem? Ah, a gente quer o fechamento da casa de fundição, redução de impostos. Então assina um documento pra nós aqui, maluco. Assina um documento pra nós. Aí o Conde assumiu o compromisso de reduzir os impostos, fechar lá a casa de fundição. Piada pronta, né? Aí quando os mineiros saíram, o Felipe dos Santos falou, pô, galera, tá vendo? Tá vendo? É só a gente falar, cara. A gente dá uma pressionada nesse cara aí e a gente conquista a parada. Meu, os caras fizeram uma puta festa do pão de queijo. Tudo bem, festa do pão de queijo, a galera se divertindo lá, comendo doce de leite, tá certo? Ah, assistindo o Cruzeiro no rebaixamento. E aí, de repente, uma galera, um monte de tropa invadindo ali, dando porrada em todo mundo. E você acha que o governador ia aceitar isso aí? Ele só esperou um tempinho para reunir uma tropa, tá? Para atacar os caras. Foi isso. Traição. Traição. Os caras foram muito ingênuos, né? O Felipe Santos foi bastante ingênuo. Achar que o governador ia aceitar assim de bom grado. Ah, nós, ó, que bom. Resultado você já sabe, né? O Conde Assumar descumpriu o acordo, não fechou porcaria nenhuma a casa de fundição, né? Mais do que isso, mandou tropas, prendeu a galera, pegou o Felipe. Ah, você que é o Felipinho, né? Que agitou as massas. Então, deixa eu pegar, maluco. Pegaram o cara e executaram. Executaram a garrote ainda, tá ligado? O que é isso? É, o cara senta num banco, né? O cara senta num banco lá, o cara é enforcado aqui, né? Aí você põe aqui uma corda e vai atrás ali, é só apertando até enfim, sair língua, olho pra fora, enfim, tudo. Negócio terrível, né? Claro, ele foi morto pra dar um recado pra galera, ó. O que acontece com quem se revolta, uma forma de intimidação, né? Uma forma exemplar de morte pra galera começar a se opa, melhor não, né? Melhor a gente não fazer mais nada, né? Chega de festa de pão de queijo. Entendeu? Todas as revoltas foram reprimidas e nenhuma delas, vejam, questionava o governo português. Talvez questionasse digamos, a forma mais aguda ou intensa do fiscalismo, do controle dos tributos e impostos, mas ninguém questionava exatamente o domínio de Portugal sobre o Brasil. Por isso, revoltas nativistas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido lá atrás. Salve, salve! Voltaremos na próxima aula com muito mais amor, afeto e carinho. Tchau!